Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui para a nossa resenha sobre futebol de sempre, nesse período aí de pandemia, onde principalmente o futebol está praticamente parado, a gente está fazendo algumas entrevistas, principalmente com alguns ídolos, caras que marcaram a história do Grêmio. E o meu convidado de hoje é o goleiro Galato. Tudo bem, Galato? Tudo bem, Magé? Prazer estar falando contigo. Bom, feliz aniversário aí atrasado, porque nos últimos dias tu acabou nessa fase de pandemia, mas festejando aniversário, né? Obrigado, completei dia 10 de abril, né? 37 anos aí, feliz por estar com saúde e me escondendo aí dessa pandemia aí para ver se passa de uma vez, né? Que loucura, né? Nossa geração não tinha passado por nada parecido e que, de certa forma, afeta todo mundo com os cuidados de saúde e automaticamente com praticamente uma prisão domiciliar, que ninguém pode fazer nada e continuar se cuidando ainda. É verdade, a gente está em casa, né? Tem a minha filha, a minha esposa, e a gente fica em casa, cara. Não é fácil, acredito que não é só esse vírus que pode matar, acredito, tem outras coisas que podem vir a acarretar por causa desse vírus, se a gente não abrir o olho, vai acontecer. Então, acho que tem que ter um esforço, um sacrifício aí de todo mundo nesse primeiro momento, mas depois ter os maiores cuidados aí e retomar a vida, porque senão eu acho que a coisa pode ser pior se a gente esperar passar simplesmente ficando só em casa. Acho que a gente tem que cuidar quem precisa, mas tem que trabalhar, porque senão a nossa economia não gira e vai começar a ter muito desemprego, mais gente morrendo de fome até mesmo que propriamente do vírus, né? Mas fé em Deus aí que vai passar logo e a gente possa retomar o nosso caminho aí. Hoje a tua vida está baseada em que cidade? Hoje eu vivo em Gravataí. Eu nasci em Gravataí, comecei no Grêmio com 13 anos, saindo aqui de Gravataí, pegando ônibus, indo, voltando todos os dias. E aí eu saí fora, saí do Grêmio, fui Atlético Paranaense, né? Morei em Curitiba, morei em Natal, Maceió, morei na Europa. E quando eu retornei, fiz uma casa aqui na cidade de Gravataí e hoje vivo aqui, vivo bem com a minha família. Tu começa, a tua base toda foi direto no Grêmio, até o profissional. Até o profissional. Eu tinha 12 para 13 anos, eu jogava no São José, o Zequinha, né? No Passo da Areia. Mas era só os domingos, uma vez por semana. E uma vez, meio que final de ano já, o São José fez um jogo contra um time aqui de Gravataí, por coincidência, e aonde tinha um olheiro do Grêmio e me convidou para fazer um teste, e lá eu fiz com 13 para 14 anos já, e aí fiz 2 anos de escolinha, fiz 1 ano de infantil, 2 de juvenil, e praticamente 3 de júnior, né? Porque no último ano de júnior eu já integrava um pouco profissional e a base. E aí depois segui profissional. O Grêmio sempre formou muitos goleiros, né? Antes de ti, a tua geração, depois da tua geração. Quem eram os goleiros da tua época, da tua geração que viram? Da profissional ou da base? Ali do final da base para a transição do profissional. Cara, eu vinha sempre aí o Andrei, né, da base ali. O Andrei o Andrei começou antes que eu até no Grêmio. Ele, um ótimo goleiro, vinha como todas as categorias que ele passava era destaque nos campeonatos, um baita de um goleiro. E eu vinha com ele. Os dois eram da categoria 83, né, nascidos em 83. Até que eu, no primeiro ano de juniores dele, ele já meio que integrou o profissional e eu continuei jogando na base. E depois, na hora ele subiu um pouco antes, eu fiz uma Taça São Paulo, a gente subiu junto. E quando a gente subiu, o Grêmio tinha contratado aquele Tavarelli, paraguaio. E depois veio o Márcio, que daí o Andrei se machucou. E aí no ano de 2005, o Grêmio trouxe o Eduardo, o Márcio, eu e o Andrei. E o Andrei, daí no caso, ele foi para o Atlético Paranaense, e aí eu fiquei. Mas era mais ou menos o goleiro. E quando eu era na base, era a época ali que era o Darley, ainda era o goleiro. Aí depois Eduardo Martini também. E eu, 17, 18, 19 anos, ficava ali treinando de vez em quando. E na base, com aquele sonho de chegar ao profissional. Na época lá de bem menino, quando tu começa a gostar de jogar futebol, a tua ideia já era ser goleiro ou tu acabou indo pro gol? Sempre foi o goleiro? Cara, hoje, se tu for ver uma reportagem de televisão, dificilmente é uma reportagem de goleiro, né? É sempre de atacante fazendo gol. Quem é que ganha mais? O atacante fazendo gol. Tudo, a vitrine é para o atacante. Claro que a gente com 10, 11 anos, eu sempre gostei de futebol
Desde pequeno, desde criança mesmo, com 3, 4 anos, 5, já pegava bola, já chutava, era futebol. Eu tenho um irmão mais velho, meu irmão é engenheiro mecânico, né? E já era diferente, ele já gostava de brincar de carrinho, de fazer, montar, desmontar carrinho. Eu não, eu era jogar bola. E a gente vinha nessa vontade de ser jogador de futebol. Então, jogar na linha, porque não queria ser goleiro, mas eu via que o dom começou a aparecer, vai pro gol, grandão, não gostava de correr muito também, de ficar para um lado para o outro. E aí teve um torneio na praia que eu queria jogar na linha, e aí os guris falaram, cara, tu chegou hoje, não tem lugar para ti na linha, vai no gol para nós aí. E aí eu peguei gosto e me dediquei bem, meu pai também depois começava a chutar para mim só para ir de goleiro, aí foi que a gente viu que o dom estava ali e continuou. Pô, tu pega uma época de subida de profissional do Grêmio, que era um momento complicado, né? Porque eu lembro que o Grêmio tinha feito um campeonato de 2003, que já tinha sido complicado, o Grêmio meio que namorou ali com a segunda divisão, acabou escapando, e aí em 2004 o Grêmio cai, e em 2005, com a ajuda de muita torcida, né? Porque o Olímpico bombava toda vez que tinha jogo. Eu confesso que naquela época estava ali começando a entrar na imprensa, e aí na época não era declaradamente torcedor do Grêmio, não podia, né? Era uma coisa, agora não tem problema de assumir. Mas eu lembro que o Olímpico fervia, cara. E aí, o Galáctico, eu imagino que essa lembrança para ti, ela nunca vai assumir. A Batalha dos Aflitos, aquele segundo pênalti que tu defende, eu lembro que eu estava assistindo o jogo e na hora da cobrança, eu estava com a camisa do Grêmio na mão, eu coloquei a camisa no rosto e eu não olhei a cobrança. Eu fiquei ouvindo o que o narrador ia dizer. Eu imagino que toda vez que a gente fale isso, esse lance ele seja muito vivo. Porque eu sei da tua capacidade, do teu treinamento, da fé que tem que ter ali, mas, sinceramente, tu acreditava que aquele pênalti não ia entrar, que tu ia pegar aquele pênalti, porque aquilo ali definiu a vida do Grêmio. Cara, eu, em 2003, me lembro, juniores, e o Grêmio escapou, acho que no último jogo contra o Corinthians, né, no Olímpico ali, era o Jorge Lucas que, se não me engano, bateu o pênalti lá, que salvou o Grêmio, tudo. E aí, na base do ano de 2004, eu subi daí ao profissional. E conversando como era da base ali, fiz todas as categorias, conhecia todo mundo, segurança, diretores, todos conhecia. Eu me lembro que o segurança comentava comigo assim, o Grêmio vai ter que trazer um goleiro para 2004, goleiro para 2004, goleiro para 2004. E aí veio o Tavarelli, não foi bem, né? Depois veio o Márcio também, porque tinha jogado no Campeonato Paulista. E aí a gente caiu. E aí no ano de 2005 começou uma bagunça, né, cara? Nós tínhamos 7, 8 jogadores. Eu, Andrei, goleiros. E depois nós tínhamos o Bruno. Tinha mais uns outros jogadores da base com contrato. E o resto ninguém tinha contrato. E aí o segurança também falou assim, não, tem que vir um goleiro. Muito jovem. Tá, veio o Eduardo, não aguentou, foi embora, sobrou para mim. E ali eu tinha aquela obrigação por ser gremista, né, de jogar. Eu queria jogar um jogo com a camisa do Grêmio para poder tirar uma foto e mostrar no dia de hoje, assim, para a família, para minha filha. Falei, teu pai foi goleiro do Grêmio, jogou um jogo. Esse era meu sonho, jogar um jogo. Mas eu vi que eu tinha condições de fazer mais, né? Então a gente foi... fiz o primeiro jogo lá contra o Criciúma, né? O meu querido Criciúma aqui, também gosto muito desse clube. Joguei 2 anos agora, recentes nele. Minha filha nasceu lá, inclusive. Depois joguei Guarani, Náutico, assim, foi a Série B toda e a gente subiu. Ninguém esperava aquele jogo da Batalha dos Aflitos. Eu me lembro que o nosso assessor de imprensa da época, ele brincava que nós íamos ser vice-campeões. Que, eu não quero esse negócio ali. Cara, e hoje, para ele me conta, e para todo mundo que ele conversa, ele diz assim, é o título que eu mais quero falar que eu tenho, é o título da Série B pela maneira que foi. É difícil um jogo onde, com 4 jogadores a menos e 2 penalidades na partida, tu vence. Não tem... É um filme, né, que passa. Mas a gente provou ali que quando a gente tem o sonho, tem o objetivo, a gente tem que ir até o final, porque senão a gente não pode deixar que aconteça as coisas. E aquela indignação do Patrício na marcação do pênalti, do Sandro Goiano, aquilo ali que foi onde a gente conseguiu estabilizar um pouco o Náutico, né? De toda aquela confusão, e para a gente conseguir mostrar a nossa indignação pelaquela marcação e do jeito que foi.
Esse ano aqui, em novembro, já vai completar 15 anos, né? Para mim foi ontem. Saiu uma enquete aí num veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, que perguntou, né, qual foi a defesa mais marcante da história da história do Grêmio, né? E eu ganhei, cara. Então, para mim, isso aí, para quem queria fazer só um jogo, ter o nome marcado pela defesa mais importante da história do clube, eu fico muito feliz, cara. Não tem preço que pague. Fico orgulhoso por ter participado, de poder também dizer para minha filha hoje, dizer assim, olha, filha, o teu pai foi eleito aí a defesa mais marcante da história do Grêmio, até no dia de hoje. Então, fico feliz. Ninguém esperava naquele jogo. Eu pensei que quando ele marcou o segundo pênalti, já era, né? E aí passa aquele filme todo na cabeça do cara em questões de segundos, saber que pode ser um ano que está indo por água abaixo, pode ser que o ano de 2006 venha outro goleiro, pode ser que o Grêmio que saísse o Mano Menezes, saísse o treinador de goleiro, saísse todo mundo, porque se tu não conseguiu subir naquele ano, tu não vai conseguir subir no outro. Então ia ter toda a mudança, mas de fé em Deus que deu certo ali naquele momento. Fiz a minha oração, sou católico, pedi uma proteção divina ali para me ajudar. E na hora que o Ademar pegou a bola para bater, eu ainda falo para ele, boa sorte, né? Para ele que ele faça o melhor, que eu vou fazer o meu melhor. E teve todo aquele tumulto, treinador de goleiro muito importante também naquele dia, não só naquele dia, e disse para mim, não saia antes, que ele não é o batedor oficial, ele é canhoto, provavelmente ele vai querer cruzar a batida. E deu tudo certo depois, hoje mais tranquilo, mas, que nem eu falei, 15 anos, mas para mim está recente, parece que foi ontem, até pelos agradecimentos que eu recebo diariamente dos torcedores gremistas, quando é um novo torcedor, assim, que eu conto pela primeira vez, né? E os mais jovens que não viram, ainda falam, meu pai me mostrou o DVD, eu assisto o DVD. Então, eu fico feliz por ter marcado o nome aí na história do clube. E marcou a história realmente, porque como tu acabaste de falar, vamos imaginar que não tivesse subido o Grêmio. Não dava para saber o que seria a campanha de 2006, que levou para a Libertadores de 2007, que chegou na final contra aquele Boca, ou seja, dali para frente o Grêmio voltou novamente a crescer. Eu lembro de conversar com algumas figuras do futebol, Paulo Pelaipe, que era homem de futebol naquela época ainda, e ele conta uma história muito engraçada com o Ernesto Guedes, treinador, que durante a semana antes de vir para Recife, o Ernesto Guedes encontra o Pelaipe e diz para ele, anota aí. O Pelaipe pega um papel e ele começa, serrote, marreta, martelo. E eu falo, o que está acontecendo? Eu falo, não, anota, porque vão sacanear vocês no vestiário lá dos aflitos. E realmente, vocês chegaram lá, tiveram que mudar de hotel na noite anterior, foi um tumulto danado. E no vestiário tinha uma série de situações que realmente foram feitas para desestabilizar vocês também antes de entrar em campo. Sim, teve tudo isso aí mesmo. O que ele orientou nós levar, eu acho que o roupeiro da época lá, o alemão, levou por causa que a gente não conseguiu chegar com o ônibus, nem na porta do vestiário. O ônibus não conseguiu fazer a volta para entrar no estádio. A polícia fez um cordão, assim, e aí os torcedores ficavam em cima, jogando os pinos, jogando coisas na gente lá de cima, e cada 2, 3 jogadores saía com um policial com um escudo e ele levava até a porta do vestiário. Quando a gente entrou no vestiário, cara, era um 2x2, bem apertadinho, a gente olhou e falou, não, mas não é aqui o vestiário. Falei, não, é aqui sim. Ele acho que quando eles viram que o ônibus estava chegando, eles terminaram de pintar e saíram um cheiro de tinta muito forte. O banheiro não tinha porta, era só um vaso sanitário, não tinha nem nada de assento, nada, só o vaso. O chuveiro não tinha chuveiro, era só um cano. E aí tinha um túnelzinho que ia para o campo, bem no meio desse túnelzinho, uns 4 metros de túnel, assim, bem no meio, tinha uma porta de ferro lacrada, assim, um latão que não deixava ventilar, passar ar, nada. Uma sirene, já essas de escola que toca quando vai para o recreio, essas coisas. Então, ali, eu me lembro que a gente foi para aquecer, eu, o Marcelo Groy e o Chiquinho, e o portão fechado, e não vai entrar, ninguém passa. O árbitro veio no vestiário e falou assim, quando o árbitro abrir a porta para entrar, para pegar a assinatura da súmula, a gente entra. Mas quando ele entrou, ele entrou e o cara do outro lado já pegou e já cadeou. E a gente não conseguiu passar.
E eu me lembro que quem deu todo o respaldo para nós aquecer, quanto tempo fosse preciso, foi o seu Verardi, né? Ele dizia para nós, não, vocês vão aquecer dentro do campo, vocês vão fazer o que vocês sempre fizeram e não tem problema, o jogo pode começar 1 hora atrasado. E aí foi que quando a gente conseguiu entrar no campo, aquecer, o Náutico estava entrando em campo. E aí a gente, com 22 anos, numa agonia assim, vai começar o jogo, nós estamos aqui ainda, e eu levo um tempo para trocar o meu uniforme, para botar esparadrapo nos dedos, para amarrar chuteiro, para botar a luva com outro esparadrapo na mão também, vai atrasar. E o treinador de goleiro dizia, não, pode ficar tranquilo que vai dar tempo. E aí foi, cara, começou o jogo com uns 15, 20 minutos de atraso. Portuguesa e Santa Cruz já tinham iniciado o jogo. E eu me lembro que eu perguntava seguido, quando a bola saía para a linha de fundo, como é que estava o jogo de lá, porque o empate não servia, né? Ou se a Portuguesa ganhasse do Santa, também não servia. Se a Portuguesa ganhar, nós já estava classificado. E eu sei que nada estava dando certo, E aí ele marcou o pênalti ainda, cara. Daí, bom, agora já era, vamos torcer pro ano, mas depois que deu toda aquela confusão, deu certo ali da gente retomar os trilhos ali e conseguir defender, e logo depois o Anderson foi lá e fez o gol. Agora é uma história incrível, né? Porque a gente fica relembrando isso depois de praticamente 15 anos, e o torcedor do Grêmio, toda vez que a gente conversa, e é por isso que você relembrou um pouco essa enquete, toda vez que vai se falar numa defesa que tenha sido importante na história do Grêmio, o contexto leva de novo para tanto que ficou conhecido como a Batalha dos Aflitos, por tudo isso que aconteceu. E eu imagino o que seja a realização para ti, porque tu tá na história do Grêmio. De certa forma, o torcedor vai ter sempre esse carinho. Quando se fala em Galato, se tiver algum outro ser humano que seja chamado Galato, vai sempre dizer assim, tá, mas é o Galato do Grêmio, porque ficou essa marca para ti. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, seja a realização de qualquer profissional, né? Vai ser sempre lembrado como goleiro do Grêmio. Parece que eu ainda atuo no Grêmio hoje, cara. Parece que isso é o Galato do Grêmio. Daí, às vezes eu chego no lugar e a pessoa me reconhece e vai falar com outro, você é goleiro do Grêmio. Claro, também não tão velho assim, né? Tenho 37 anos e poderia estar jogando, mas foi uma decisão minha em parar. Parece que eu continuo no clube, sabe? O carinho do torcedor. Eu não vou no Grêmio, no centro de treinamentos, vou mais em jogos, mas eu vou direto na arena, aquele negócio de ir em vestiário, não é comigo, não faço mais parte, sei como é que é um clima de um vestiário. Eu acho que o Grêmio tem o seu treinador, tem seus jogadores de momento, tem os seus goleiros, respeito todos, e hoje eu sou torcedor do Grêmio, como sempre fui, né? Mas teve momentos que eu fui profissional, e de encarar o Grêmio como profissional, quando joguei com o Criciúma, com o Atlético Paranaense, e hoje eu sou torcedor, eu vou lá na arena, gosto muito de torcer, e a mais também para ver o Marcelo, né, meu amigo particular, a gente se fala até hoje. Então, hoje continuo como torcedor. A minha filha adora ir na casa do Grêmio, ela passa na frente da arena, é a casa do Grêmio. Então, fico feliz de ter esse reconhecimento e não sei, sinceramente, projetos futuros, eu quero fazer alguma coisa assim. Hoje eu estou fazendo a minha faculdade de Educação Física, estou terminando, né, que eu iniciei ela lá em 2003, 2004, daí 2005, como eu comecei a jogar, eu tive que trancar, depois eu fui embora, né, então hoje eu retornei, tenho uma faculdade aqui perto da minha casa, faço toda manhã, eu faço o curso, procurar terminar para no futuro aí pensar alguma coisa ligada ao esporte, ao futebol, e especificamente a goleiros, né, porque é onde eu acho que eu entendo um pouco de questão de posicionamento, de liderança, de esquema tático, passar, sabe? Não deixar Eu vi que eu demorei um pouco para ter um treinador de goleiro onde ele me ensinou coisas básicas, né? Que eu peguei treinador de goleiro lá no juvenil, que me ensinou coisas básicas que eu levei na minha carreira, muito importante. E depois peguei treinadores que eu via que não tinha condições de ser treinador de goleiro, mas em outros clubes. Mas, cara, é da vida, então eu gostaria, assim, de me formar primeiro para poder ter o meu certificado ali e mostrar e tentar formar goleiros, especialmente para o Grêmio aí, para que possa nos dar alegria. Sem dúvida nenhuma, porque imagina na questão de experiência, quanto profissional daqui a pouco ele melhora em função de um profissional que teve ao lado dele
e conseguir orientar, e quantos profissionais não são, daqui a pouco, descobertos, porque também não tiveram um profissional que pudesse lapidar, que pudesse buscar, de repente, um tipo melhor de orientação. Né? Exatamente, cada um tem um tipo de conduta. Eu não gostava que o treinador gritasse, eu já gostava que ele dialogasse mais, mas tem jogadores que eu vi, joguei junto, que era na base do grito, sabe? Aquele meio gauchão, aquele do interior, ele gosta de mostrar que ele tem que superar aqueles desafios. Então, tu tem que entender e tem que captar logo, cada um a sua maneira de conduzir para poder tirar o melhor daquele atleta. Então, acredito que eu consigo, né? Não digo hoje tu está pronto hoje para assumir alguma coisa? Não estou, mas eu venho devagarinho, anotando, conversando, desenvolvendo algumas coisas para no futuro poder apresentar, e quando apresentar ser um trabalho impactante, um trabalho que vai colher frutos aí no futuro. Galato, a gente ficaria aqui horas e horas falando de tantas histórias, de tantas coisas ligadas à tua carreira, principalmente ligado diretamente ao Grêmio. Tu é o Galato, é o goleiro do Grêmio, vai continuar sempre sendo identificado assim. Parabéns por ter feito, concordo com a enquete e concordo contigo. A minha defesa mais importante da história do Grêmio foi feita por ti, por tudo que ela representou, por tudo que ela trouxe de volta para o clube. E eu imagino que qualquer profissional em qualquer área está reconhecido por algo que ele propôs ao clube, era goleiro, sabe fazer defesa. E ele faz a defesa mais importante do clube. Eu imagino que isso aí da livro, da filme, da minissérie. Parabéns pela carreira aí e obrigado pelo bate-papo aqui no canal. Eu que agradeço o convite, fico feliz aí pelas tuas palavras, e quando precisar novamente estarei à disposição sempre para poder retribuir aí esse carinho com o torcedor. Deixo aqui meu abraço a todos e parabéns aí pelo teu programa. Valeu, grande abraço, Galato. Valeu, até mais.